Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a solução Endpoint Security. Meu nome é Anderson Neves e vou estar aqui fazendo um overview dessa solução que foi lançada na versão 7.9 do Elastic. Com ela eu consigo prevenir, detectar e ter uma resposta mais rápida às ameaças detectadas dentro do meu ambiente. O meu intuito hoje é mostrar para vocês uma análise detalhada, as regras que existem e os tipos de categorias de cada regra. Para você que não conhece o que é o Elastic é um mecanismo de busca e análise de dados distribuído. Ele faz trabalho com dados estruturados e não estruturados. Bem, o que o Elastic é usado? O Elastic é usado para aplicação, busca em website, log e análise de dados, APM, monitoramento de performance de aplicações, métricas de infraestrutura e monitoramento de containers e análise de segurança e diversos outros tipos de dados que possam ser inseridos dentro do Elastic. Hoje eu vou trabalhar com vocês a parte de análise de segurança, fazendo essa demonstração. Vamos lá? Aqui eu tenho a página inicial, o Home, então aqui a gente temos a parte de observações, métricas, logs e APM e a parte em que vamos trabalhar CIEM mais Endpoint Security. Aqui é a parte principal do CIEM, então hoje aqui eu já consigo ter uma análise detalhada de como está meu ambiente nas últimas 24 horas. Eu poderia colocar aqui 30 dias, 1 hora e o tempo necessário que eu preciso localizar o evento. No primeiro menuzinho aqui eu já tenho algumas regras, um alerta de detecções, então eu já tenho aqui alguns malwares identificados, um comando executado dentro do meu SO, então ele consegue monitorar todo tipo de execução dentro do meu ambiente. Aqui eu tenho uns alertas externos, então podemos ver aqui que todos os alertas externos foram gerados a partir do endpoint. Aqui eu tenho todos os eventos, então vocês podem ver aqui que são todos os datasets que estão enviando os eventos para dentro do Elastic. Eu tenho endpoint, eu tenho FileBit e por aí vai. Logo abaixo vamos ter aqui os hosts eventos. Que tipo de dados estão sendo coletados dentro do meu servidor? Eu estou tendo coleta de DNS, file, imagem, network, processo, registro e security. Então, o que isso quer dizer? Eu estou fazendo monitoramento de tudo dentro do meu SO. Seja uma consulta de DNS, uma alteração no registro, um comando executado, tudo. Meu intuito aqui é mostrar para vocês a parte de alertas, então aqui a gente já vai trabalhar um pouco. Eu vou mostrar agora para vocês a parte de regras, quais são os tipos de regras já definidas que o Elastic disponibiliza. Eu tenho aqui no total, eu tenho 203 regras que o Elastic já disponibiliza. Posso criar uma regra? Pode, isso é possível. Então, clicando aqui, a gente consegue criar uma regra e trabalhar nessa regra. Como eu estou trabalhando na parte de endpoint, eu vou colocar aqui as regras do endpoint. Mas vocês podem ver que eu tenho regra de Elastic, endpoint, AWS, logs, Windows, Linux, Network e APM e diversos outros tipos de regra. Eu tenho 16 regras para o Endpoint Security. Em que essas regras conseguem trabalhar? Consigo detectar ransom, malware. Se um cara tentar executar um exploit dentro do meu SO, ele vai identificar e vai travar, não vai deixar executar esse exploit. Então aqui eu tenho todo tipo de regras possíveis. Posso bloquear também o processo inject, então todos aqui são visualizáveis. Nome da regra, então aqui eu tenho Elastic Endpoint Security. Qual é o nível de risco dessa regra? Então eu tenho 47, vocês podem ver aqui de ransom é 99, malware detectado 99, tem um de 73 também de malware.
qual o nível de severidade dessa regra, média, crítica, baixa, qual foi a última execução que ocorreu de uma análise dentro do ambiente para essas regras. Então eu tenho aqui 9 minutos, 10 minutos, 2 minutos. Está tendo resposta dessa regra? Estou. Então ele mostra aqui que está tendo um retorno com sucesso que está sendo executado normalmente dentro do ambiente. Beleza? Essa é a parte de regras e agora eu vou para a parte de eventos, os eventos já gerados dentro do meu ambiente. Eu tenho aqui alguns eventos de malware e um de local services. Logo abaixo eu tenho tudo detalhado daquele evento gerado. Eu tenho time state, a hora que ocorreu aquele evento, eu tenho qual foi a regra aplicada, eu tenho a versão da regra, o método, eu tenho o nível de severidade, o risco, qual foi o módulo que identificou e foi executado nessa regra, qual a ação do evento, o tipo de categoria do evento, o host name, o usuário que executou, se teve uma consulta externa, ele mostra, se teve uma consulta interna, ele também vai mostrar. Então aqui eu consigo já ter uma visão do que está ocorrendo dentro do meu ambiente. Beleza, eu tenho aqui, deixa eu procurar aqui, eu vou mostrar para vocês a parte dos eventos que foram executados dentro do meu ambiente. Aqui eu tenho uma tela do host, então eu tenho informações básicas dos meus hosts já com alguns eventos. Então no momento eu tenho um host sendo monitorado. Eu tenho nesse host, eu tenho 4P nesse host aqui. Tenho IP local, IPv4, tenho 127, tenho 2 de IPv6. Em quantos destinos essa máquina se conectou? Então aqui ele mostra a quantidade de destino que essa máquina fez conexão. Então se eu acessei no site google.com, ele vai mostrar para mim que eu tive uma consulta, fiz uma consulta. Se tiver uma consulta de DNS, ele vai mostrar. Então logo abaixo aqui eu vou ter todos os eventos que eu quero trabalhar. Como eu estou querendo trabalhar com o evento do endpoint, eu vou fazer um filtro selecionando aqui o endpoint. Então ele vai filtrar somente do endpoint. Vocês podem ver aqui que eu tenho a consulta de DNS que foi concluída. Então a consulta foi concluída para o nome WPAD tipo 28, opções de consulta. Então ele mostra todo o tráfego que eu estou tendo dentro do meu ambiente. Vocês podem ver aqui que eu já fiz um filtro, clicando no maisinho eu consigo fazer todo e qualquer tipo de filtro. Se eu quiser remover, por exemplo, se eu tivesse 4, 5 máquinas dentro do meu ambiente, eu poderia simplesmente selecionar só uma máquina ou poderia remover uma máquina que eu não queria que estivesse naquele relatório. Certo? Então aqui eu tenho um evento de endpoint, qual foi o datasheet que enviou esse dado. Então vocês podem ver que é um evento de network, então ele teve qual foi a ação do evento? Ele fez uma desconexão, ele começou uma conexão e encerrou. Qual foi o usuário, system name, source IP e o destino IP. Então aqui vocês podem ver que eu tenho todo tipo de evento. Eu tenho HTTP request, eu tenho connect key, eu tenho aqui os do endpoint file, que é o que eu quero trabalhar. Então eu vou fazer um filtro também para identificar somente os malwares que eu quero mostrar. Trabalhar em cima desses eventos de malware. Então ele já fez dois filtros. Eu fiz um filtro do módulo do endpoint e fiz um filtro que eu só quero visualizar os eventos de malware. Se eu clicar aqui na expansão, eu vou ter tudo, informação detalhada. Tipo de agente, qual a versão do agente, dos logs, qual foi o datasheet que enviou o evento, a versão, o nome do SO, qual foi o path que executou. Então eu tenho tudo. Ele gera um ID até do host, então eu posso também selecionar. Então para facilitar essas identificações, eu tenho o hostname, qual a versão da build do SO e a mensagem do endpoint. Então podemos ver aqui que eu tive um software executado, uma base de dados. Então aqui ele vai trabalhar todo tipo de monitoramento. Beleza? Tá, agora eu quero fazer
detalhamento mais afinado desse evento gerado. A gente tem a opção de timeline. O que o timeline faz? Eu posso aqui selecionar, deixa eu categorizar algo aqui em que eu posso selecionar e a gente tranquilo. Vou pegar aqui o de create, a hora que foi criado a opção. Então, se eu arrastar aqui para o timeline, ele já vai fazer um filtro somente dos eventos que possuem create. Então, aqui eu tenho todos esses eventos gerados nas últimas 24 horas. Então, aqui foi um arquivo que foi criado, qual foi o serviço. Então, eu começo a refinar a minha busca dentro do ambiente. Se eu fazer aqui uma expansão também, eu consigo expandir todas aquelas informações que eu tive lá, ele também vai criar aqui. Então aqui eu consigo trabalhar esse nível de refinação, como eu costumo dizer, refinar a minha busca. Então beleza, eu tenho aqui, como eu tenho só um host, eu vou, por exemplo, pegar uma data, deixa eu ver se ele pega uma data de ontem. Pega, deixa eu expandir aqui e aumentar o tempo de eventos. Então eu poderia, por exemplo, selecionar esse horário aqui e acrescentar aqui. Então ele vai trazer o filtro, podem ver que eu já tenho 3 filtros, então consegui filtrar mais ainda aquele tipo de informação. Então eu poderia trabalhar no que? Por exemplo, se eu tiver um usuário que está tendo infecção constante, e vamos supor que é um usuário que não fica somente em uma máquina, mas eu consigo identificar que aquele usuário está ocorrendo vários eventos, ele está acessando baixando arquivo, seja do e-mail, alguma coisa do tipo, e com isso infectando diversas máquinas. Então eu conseguiria filtrar esse usuário e coletar até mesmo as máquinas que ele teve infecção. Então aqui eu poderia acrescentar um outro host e ir trabalhando nesse filtro. Certo, pessoal? Eu vou agora aqui somente remover o endpoint, vou remover os eventos, vou aqui para a aba de detections, eu agora vou aqui na aba de malware, que eu vou selecionar só os malwares que eu quero. Então aqui eu tenho um evento que foi gerado às 10h21, com risco de severidade alta, e eu quero ter uma visão de todo o processo executado. Então se eu clicar aqui no análise event, ele me carrega um mapa de tudo que foi executado nesse processo. Então aqui eu vou ter que horas que foi executado o processo, que inicializou então às 10h06, eu efetuo um login. Então aqui você vai ter todos os processos executados dentro desse evento. Vocês podem ver aqui que tem bastante Chrome aqui que ele executou, certo? Então beleza, eu tenho aqui o horário, quantos eventos eu tive no Chrome, e podemos ver aqui que ele tem todos os processos. Ah, mas eu tenho esse processo em execução, ele filtra para mim e eu consigo ver aqui processo, qual o número desse processo, qual o PID dele, 7K7000, qual o usuário que executou esse processo, Anderson. Então aqui eu tenho tudo, qual foi o argumento desse processo. Então podemos pegar toda a linha de start do software. Então aqui ele startou com esses argumentos. Então aqui eu ainda consigo trabalhar outros tipos de eventos. Então a gente consegue ter essa visão detalhada, fazendo uma análise considera aqui um overview bem detalhado de como ocorreu os processos. Vocês podem diminuir também aqui, e aí eu posso ir olhando toda a string que ocorreu o processo. Então podemos ver que foi um processo que ocorreu dentro do Chrome, às vezes um site que eu acessei, e dentro desse site poderia ter um vírus no qual o endpoint bloqueou. Então se eu clicar aqui,
Se eu expandir para visualizar eventos, vamos poder ver aqui que ele fez um evento categoria Malware Intrusion Detect no arquivo. Qual o código do evento? O arquivo malicioso. Qual o dataset? Endpoint alerta. Então ele enviou o alerta para o meu Elastic, mostrando que teve uma ocorrência. Então aqui eu tenho qual o file temp temporário desse arquivo. Foi aqui nesse path aqui. Qual o diretório que foi armazenado o vírus? Qual drive? C2 ponto. Qual tipo de extensão do drive? Pode ser exe, pode ser JPEG. Então, por exemplo, se eu quiser filtrar só exe, eu poderia jogar aqui no timeline. Deixa eu limpar aqui o timeline. Então, eu vou executar uma limpeza aqui no timeline e vou filtrar somente por tipo de extensão. Então vocês vão poder ver que ele vai trazer para mim só os que têm extensão exe. Então todos esses eventos foram ocorridos e tiveram 36 eventos no total aqui. Eu tive algum exe infectado dentro do meu ambiente. Aqui ele tem o nome do arquivo. Eu poderia também fazer um filtro pelo nome do arquivo para saber quantas vezes ele tem. Eu tenho um exe já lá selecionado, né? Então eu quero somente com esse arquivo. Quantos eventos eu tive desse arquivo? Vou colocar aqui novamente. Então eu tive 4 eventos dentro do meu ambiente com esse mesmo arquivo. Então aqui eu já consigo. Poderia salvar salvar aqui. Eu posso colocar aqui install x2 e ele vai salvar essa busca para mim. Então futuramente eu poderia vir aqui e será que eu tive mais eventos desse arquivo infectado dentro do ambiente? Então só viria que faria uma consulta já salva. Não precisaria ficar fazendo toda essa string novamente. Aqui eu tenho todos os IPs, tenho host, tenho infectados, então podemos ver que ele teve um bloqueio do meu. Aqui eu tenho da onde partiu esse processo. Então podemos ver que eu estava navegando no Chrome e por algum momento eu tive acesso a um site que estava infectado, no qual ele bloqueou. Então toda aquela string que eu mostrei no mapa é essa daqui, C2.Explorer, o Chrome e a URL. Então lá ele mostra tudo que está aqui dentro dessa visualização. Beleza, pessoal? Essa é uma versão 7.9. Eu estou usando a cloud da Elastic e trabalhando em cima do Endpoint Security, gerando eventos. Já trabalhei com exploit, executando exploit dentro do ambiente e todos eles foram bloqueados. No momento é somente isso e eu agradeço a você. Muito obrigado e até a próxima.